Então, Miguel, o que aconteceu? Eu comecei a estudar e o primeiro insight que eu tive, não sei se eu cheguei a falar com você, acho que nós conversamos na outra aula, no outro papo, vamos falar assim, era a questão da trombeta, de teruá, que teruá era um som entrecortado, não é trombeta, a tradução de trombeta não é teruá, é shofar ou hatzotzeret, né? E que, na realidade, o som contínuo e constante e cada vez maior é o Kitiá Gdolá, ou Tekiá Gdolá, tanto faz, né? É o som maior. E eu vi essa confirmação lá em Êxodo 19, naquela prefiguração do Sinai, com relação a isso. Muito bem. Um outro fato que eu comecei a prestar atenção é que realmente Deus, quando ele promete uma coisa, para começar, por definição, sabemos que se ele atrasou o cumprimento de alguma promessa, sem dúvida, algo maior vai acontecer. E sempre para o bem do ser humano, sempre para o bem, no caso, para o bem da igreja, para o bem dos justos, dos filhos, dos santos, na realidade. E eu cheguei a dar um exemplo de Moisés, quando subiu ao Sinai para pegar de Deus as tábuas da lei, quando Deus falou para ele, Moisés, desce porque o povo se corrompeu. E quando ele chegou ali, ele viu o próprio irmão, que era o sumo sacerdote, que era Arão, não conseguindo suportar a pressão pelo atraso, e ele permitiu o bezerro de ouro, festas bacanais e outros tipos de coisas assim. E quando Moisés desceu, então, do Monte Sinai, ele separou quem eram os de Deus daqueles que não eram de Deus, né? E, na realidade, o que significa isso? Significa que ele cumpriu a promessa dele, teve um atraso, mas para que verdadeiramente ele pudesse separar joio do trigo, ele ficou um tempo maior. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, Miguel, se o teu melhor amigo chegar para você está em Beersheba, chegar para você e disser assim, Miguel, eu estou em Jerusalém, e daqui, quanto tempo é de Jerusalém a Beersheba? Quanto tempo? 1h15. 1h15. Bom, daqui a 1h20 eu estou aí, tá bom, Miguel? Beleza. Se ele não chegar em 1h30, você não vai pensar do seu melhor amigo que ele furou com você. Você não vai pensar do seu melhor amigo que ele mentiu para você ou que ele negligenciou um acordo que ele fez contigo. Você vai pensar que alguma coisa aconteceu e vai tentar ligar para ele, vai tentar saber se ele não sofreu um acidente ou alguma coisa que você não soube até aquele momento. E da mesma forma, nós devemos pensar de Deus a mesma coisa. Por que eu estou contando isso tudo, Miguel? Nós, por definição, nós aprendemos as 7 festas de Levítico, que estão lá em Levítico 23. Muitas vezes falamos, especialmente das 4 primeiras festas, que são consideradas as festas da primavera. Então, só para nós falarmos novamente, nós temos Pesach, nós temos Hag HaMatzot, quer dizer, Páscoa, Pães Ázimos, temos Bikurim, que são as primícias, Cristo as primícias, e temos Shavuot, que é a festa da cega, a festa das semanas, que é o Pentecoste. Não é? Isso são as festas da primavera. E sabemos que temos as festas de outono, que representam, que apontam para a segunda vinda de Cristo. As primeiras 4 festas da primavera, elas apontam para a primeira vinda de Cristo. Agora nós temos as festas da segunda. E, de um modo geral, sempre pensou-se, até por causa da tradução, que está escrito lá em Levítico 23, no verso 24, que dize aos filhos de Israel, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de trombeta. Um memorial com som de trombeta. Veja só, santa convocação, como são todas as festas. E diz no versículo 25, que nenhum trabalho servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. A segunda festa de outono é Yom Kippur, que fala da vinda do Senhor, da volta dele no Armagedon, no dia do Senhor.
E a terceira é Sukkot. Sukkot, tabernáculos, que é uma festa que diz respeito ao final da colheita, onde todos os frutos, na verdade, são colhidos. Então, como nós lemos, né? Eu vou ler rapidamente, é um introito só para falar o que eu quero nesse nosso papo, como aparece lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, né? Aparece escrito, então, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, passar pela morte, mas todos seremos transformados. E no versículo 52 diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Juntamente com essa passagem, nós temos 1 Tessalonicenses 4, especialmente os versículos 16 e 17, que dizem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esses dois versículos, eles apontam, na verdade, eles têm uma conexão direta com Yom Teruah, com o dia das trombetas. Pois o dia das trombetas veio, o Joshua falou que era 23, 24 de setembro, e não aconteceu absolutamente nada. Pois bem, o que eu comecei a estudar e a procurar e a pesquisar juntamente com outros irmãos, e eu fiquei muito impressionado com um irmão que depois eu vou ver o nome, faço questão de falar desse nome, acho que se chama Jorge, se não me engano, de um ministério nos Estados Unidos, eu anotei em algum lugar, depois eu falo, não é? Porque ele trouxe uma revelação num vídeo, né? Primeiramente falando da parábola das virgens, que nós conhecemos muito bem. Então, a parábola das virgens, todo mundo, quer dizer, na verdade, quando Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, aquilo é um apontamento para a figura do casamento judaico. É aquela coisa de que ninguém sabe de hora, porque a tradição judaica, né, o judaísmo, deve estar bem detalhado lá no Talmud, né, dizia que o pai do noivo, é que escolhia a noiva para ele, eles eram desposados, pagava-se um valor, não é? Que era o dote, como se chama, né? Por causa da noiva, um preço que era pago, né? Para que estivessem garantidos, e dizem que esse noivado ou esse desposório era mais comprometedor do que propriamente as bodas de casamento. E quando chegasse o momento das bodas, da festa, então o pai começaria, quem sabe realmente de todos os detalhes é o pai, mas quando você começa a ver uma movimentação, porque normalmente, Miguel, passava 1 ano ou 2 anos, até que eles fossem realmente para a festa, e quem sabia tudo era o pai, e depois era o amigo do noivo, que vinha, na verdade, para ir à frente juntamente com ele, na realidade. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a estudar, baseado nesse vídeo, e o seguinte, o noivo se atrasa até a meia-noite. Se você pegar o texto de Mateus 25, você vai ver até que aconteceu o quê? As virgens foram tomadas de um sono, adormeceram, você conhece bem a história, mas à meia-noite ouviu-se um grito, né? Eis o noivo, saia ao seu encontro. Ou seja, a festa final, o que nós precisamos entender é que essa meia-noite, na realidade, ela representa a última possibilidade. Ele podia vir no pôr do sol, às 7 da noite, às 8 da noite. Então, quando ninguém mais esperava, né, no último momento, eis o noivo e aconteceu o que aconteceu na realidade. Bom, eu li, Miguel, que em outubro do ano passado,
esse irmão perguntou para Deus, né, isso antes, veja só, antes dele conhecer os vídeos do Joshua, ele perguntou para Deus se, na verdade, Shemini Atzeret, que é o 8º dia da festa de tabernáculos, né? Ou seja, você sabe, Shemini Atzeret, você tem os 7 dias, né? Tem Rosh Hashanah Rabbah, você tem Shemini Atzeret, depois você tem Simchat Torah, na verdade, é isso que você tem. Shemini Atzeret, na verdade, é o 8º dia da festa. Só que a gente fica assim meio esquisito, Miguel, porque a festa de Sukkot, ela tem 7 dias. Então, como é que se pode falar do 8º dia numa festa que tem 7 dias? Então, isso é um mistério muito grande na realidade. Então, ele perguntou para Deus, eu estou repetindo isso, perguntou o seguinte: Senhor, Shemini Atzeret pode ser o dia do arrebatamento? Então, ele perguntou isso para Deus, ou seja, ele está, entre aspas, deixando o dia das trombetas, que é 1º de Tishrei, acompanha comigo, é o 1º dia do 8º mês, dia das trombetas, tá certo? O 1º dia de Tishrei era o dia que nós esperávamos o arrebatamento. O arrebatamento não aconteceu. Ele perguntou se Shemini Atzeret podia acontecer nesse dia, o arrebatamento. E o Senhor respondeu para ele, sim. E posso te adiantar que não foi uma só vez que ele perguntou para o Senhor. E ele perguntou, bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte, Shemini Atzeret cai 21 dias depois da festa das trombetas. Então, quero que você, Miguel, que você que está nos ouvindo, guarde bem esse dado. 1º dia de Tishrei, dia das trombetas, né? A igreja esperava que fosse tocada a trombeta, que nós lemos, que Paulo nos narra em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4, e nós estamos aqui, ninguém foi arrebatado. E esse irmão, então, pergunta se não poderia acontecer 21 dias depois essa questão da festa do arrebatamento da igreja. E então, ele é levado, e agora, eu não sei se você está com a Bíblia aí, mas eu gostaria que você está com a Bíblia aí, Miguel? Não, posso pegar aqui no... Pode falar o versículo. Não, então, não é versículo. Eu queria que você acompanhasse comigo Daniel no capítulo 10. Daniel 10. Tá? É uma revelação tremenda aquilo que eu vou trazer para vocês hoje. Daniel 10, você está nele? Quem puder pegar a Bíblia para acompanhar, ok? Eu vou ler aqui. No 3º ano de Ciro, está acompanhando, Miguel? Sim. Ou seja, lá pelo ano 537, aproximadamente, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Continua lendo, Miguel, por favor. Partir do 2. No Daniel 10, a partir do 2. Leia, continue lendo, por gentileza. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Uau! Não, vai lendo. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. Vai, continua, vai lendo até o final. No dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Idekel. Eu levantei os meus olhos e olhei, eis que um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras eram como uma voz de uma multidão. Está em Apocalipse 20 também, né? O quê? Essa passagem? Não, a passagem, essa descrição. Sim.
E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não ouviram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Eu continuo, deixa. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, pus-me em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, presta atenção agora, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então eu vou parar por aqui, porque é importante o que a gente leu, o que você leu bem no início. Primeiro, no versículo 2, está escrito: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias. No versículo 3 está escrito: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 21 dias, 3 semanas, conforme está escrito aí. E agora no versículo 13, a confirmação desta guerra espiritual. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, o mistério que ele receberia, houve uma guerra no céu, houve uma guerra espiritual, e esse anjo, esse principado do reino da Pérsia, apareceu para resistir ao Senhor por 21 dias, até que veio Miguel. Está acompanhando até aqui, Miguel? Tranquilo? Então, sem fechar em Daniel 10, nós vamos agora abrir a palavra lá em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, no capítulo 12. Ok? Ok. Em Apocalipse 12 está escrito: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Agora atenção para o verso 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Independente das interpretações que a gente possa ter sobre esse texto que eu li até agora, eu quero fazer uma conexão com Daniel 10 que nós lemos, e depois eu vou para a 2ª Crônicas, para a gente fechar esse contexto que eu acho tremendo. O que está acontecendo aqui? O que acontece aqui é que esse capítulo 12 é uma amostra que o inimigo sabe perfeitamente que existe um arrebatamento para a igreja e que ele vai lutar de maneira ferrenha, ele vai lutar de maneira tremenda para impedir que a igreja seja arrebatada. Para acontecer isso, existe uma guerra, houve uma guerra. Tanto que você vê que no versículo 5 está escrito: ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações. Então, o fato de Jesus, que é esse menino, ser arrebatado
para Deus e para o seu trono, significa que esse dragão de 7 cabeças e 10 chifres, ele perdeu essa guerra. Ele quis pegar esse varão e acabar com esse varão, mas Deus o arrebatou, e a igreja é o corpo de Cristo. Então, se aqui fala que ele foi arrebatado para Deus e seu trono, é sinal de que a igreja também vai ser arrebatada para Deus e seu trono. O que está acontecendo, na realidade, é que a coisa, quando estava determinada para acontecer, houve uma guerra aqui que você está vendo em Apocalipse 12. Se não tiver, agora presta atenção, Miguel, se não tivesse acontecido a guerra em Apocalipse 12, não demoraria para a igreja ser arrebatada. Ela seria arrebatada no dia 1º de Tishrei, que é o dia 23, 24 de setembro, que todo mundo estava aguardando o arrebatamento. Olha que coisa tremenda, mas ele se opôs e que gerou uma guerra. E agora vamos de novo lá para Daniel, no capítulo 10, e você se lembra que nós acabamos de ler lá em Daniel, no capítulo 10, o quê? Naqueles dias eu estive triste por 3 semanas completas. Verso 2, manjar desejável não comi, mas olha o que está no versículo 13. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. É uma forma de falar do dragão, é uma forma de falar da mesma besta fera de 7 cabeças e 10 chifres. São 2 guerras que se unem uma com a outra. Esta aqui durou 21 dias. Ora, o que eu falei no início? Que 1 de Tishrei mais 21 dias dá 22 de Tishrei. E o que é 22 de Tishrei? Shemini Atzeret. É o dia do arrebatamento da igreja. É o dia que demorou 21 dias, que houve guerra no céu entre Miguel e aquele principado da Pérsia. Quando ele foi derrotado, significa que agora sim, ou seja, Jesus veio ou não mentiu, aquele exemplo que eu dei do teu amigo, ele falou que vinha jantar contigo, não chegou na hora certa, porque ele teve um problema no caminho. Passado o problema, ele foi jantar com você e cumpriu a palavra dele. A mesma coisa está acontecendo aqui. Ele prometeu, ele disse para o Joshua, eu vou pegar a minha igreja 23 e 24 de setembro, que era 1º de Tishrei, mas ele não veio porque isso representa a guerra espiritual que nós estamos vendo aqui em Daniel 10 e em Apocalipse 12. Você está acompanhando? 21 dias. Se isso já não bastasse, eu queria que você, Miguel, abrisse em 2 Crônicas. Abra, por favor, em 2 Crônicas, no capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Abriu? Então, aquilo que eu falei, Miguel, no início, em Apocalipse 12, você percebeu, Miguel? O dragão e o seu exército, que são 1/3 que ele trouxe com a cauda dele, tentam impedir que o arrebatamento ocorra. Agora, olha o que Salomão falou. Veja só, em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 7. Eu vou ler aqui, queria que você acompanhasse de vocês que estão assistindo comigo. Olha que coisa tremenda. 2 Crônicas 7:7. Salomão consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor e ali ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, porque no altar de bronze que Salomão tinha feito não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura. Verso 8, assim naquele tempo, celebrou Salomão, veja só, a festa por quantos dias? 7 dias. Glória a Deus, 7 dias. E todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Amate fica na Síria, ou seja, lá do norte até o sul, toda Israel, como vai ser o mapa da Jerusalém, na época do templo de Ezequiel. Verso 9. Como é que começa o verso 9, pessoal?
No oitavo dia, glória a Deus, celebraram uma assembleia solene, pois por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar e por 7 dias a festa de tabernáculos, por 7 dias. Então, no oitavo dia, eles comemoraram Shemini Atzeret. Percebeu? O verso 9 está dizendo que no oitavo dia eles celebraram a festa. O verso 10, no 23º dia do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, aleluia, alegre e de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo. Olha que coisa gloriosa! No 23º dia, o primeiro dia de Tishrei, mais 21 dá 22, 23 é o dia do arrebatamento, é Shemini Atzeret, exatamente como o Senhor disse para esse irmão que aconteceria. Ou seja, o Senhor preparou tudo para o dia 1º, mas houve guerra no céu, e essa guerra está narrada de 2 maneiras diferentes, tanto em Daniel 10 como em Apocalipse 12. Mas aqui nesse texto de 2 Crônicas, mostra claramente que o oitavo dia, Shemini Atzeret, o que é Atzeret? Atzeret é a assembleia. Shemini Atzeret é a assembleia do oitavo dia. O que significa o 8 na Bíblia? O 8 na Bíblia é recomeço. O 8 na Bíblia significa começar tudo novamente. O 8 na Bíblia significa que um ciclo já terminou e que nós estamos começando um novo ciclo na realidade. Então, só para você ter ideia, Miguel, hoje, Shemini Atzeret, nesse gráfico que eu falei aqui para você, que depois eu posso mandar para quem quiser, né? Esse gráfico mostra que 23 de Tishrei desse ano, 5.786, e coincide com o dia 15 de outubro. Hoje é dia 10 de outubro. Daqui 5 dias. Daqui a 5 dias. Olha só, é o que o irmão falou no vídeo, e eu vou falar a mesma coisa, Miguel. Se não acontecer, eu vou continuar vivendo a minha vida, santificando minha vida, esperando que o Senhor venha a qualquer momento. Nós temos que fazer isso. Porque uma coisa que eu fiquei feliz da vida que esse irmão falou, e eu sempre disse isso para você, Miguel, o dia do arrebatamento, que eu sempre achei que era o primeiro dia de tabernáculos, porque eu não levei em consideração as 7 festas, eu levei sempre em consideração as 3 festas principais peregrinas, né? A Páscoa, Shavuot e Sukkot, apenas as 3. E aí houve uma defasagem realmente em cima disso. Mas a grande verdade, que é o que ele está dizendo aqui, é o seguinte: daqui a 5 dias, se não acontecer, é sinal de que este ano não é um ano de jubileu, mas está provado pelo rabinato e por outros estudos que este ano é um ano de jubileu. E que nesse ano de jubileu, agora prestem muita atenção, não só é o dia do arrebatamento, como no dia seguinte já começa o reino milenar. Ou seja, a tribulação começa depois e o reino milenar também começa. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque a gente não pode contar 1000 anos e mais uns 7 da tribulação. Esses 7 da tribulação estão dentro dos 1000, porque senão fica 1007 anos. Então, quando a igreja for arrebatada, ao mesmo tempo, no dia seguinte, o período de 7 anos de tribulação começa, com o inimigo botando as mangas de fora dele no meio, e aí o reino milenar começa, e a igreja vai participar das bodas do Senhor, não é? Até chegar o quê? O dia 10 de Tishrei, de 5.793, que é o Yom Kippur, que é o dia do Senhor, que é o dia da volta dele, que é o dia quando Israel vai levantar as mãos e falar: Senhor, nos perdoa por ter te rejeitado há 2000 anos atrás. É a hora em que metade de Israel, porque metade vai ser lançada no exílio, mulheres serão violentadas, muita coisa ruim vai acontecer com Israel, Miguel, e eu tenho te alertado sobre isso já há muito tempo. Mas Israel virá de Sião libertador, como está escrito em Romanos 11,
24 e 25, desviará de Jacó as iniquidades, e toda Israel será salva na realidade. Então, gente, este pode ser o nosso último podcast, nossa última live aqui. O que eu quero dizer para você é que isso tudo que eu acabei de falar, isso não é uma invenção, isso está na palavra de Deus. E a revelação que esse irmão teve, associando o atraso devido a uma guerra espiritual que está perfeitamente descrita, detalhada e narrada, tanto no Antigo Testamento, em Daniel 10, como no Novo Testamento, em Apocalipse 12, falando do principado da Pérsia, que veio para enfrentar. Por que ele foi enfrentar o Senhor? Porque ele veio arrebatar a igreja 23, 24 de setembro, e na realidade não pôde, então ele se atrasou. Mas agora veio Miguel, enfrentou o príncipe da Pérsia, e agora foi adiado. Por isso nós vamos ouvir o grito, meia-noite. Por quê? Porque é a última data possível. O Shemini Atzeret é a última festa, o último dia da festa. Como é que está escrito em João? Abra com a palavra em João 7, Miguel. João 7. Tenho certeza, se os irmãos pudessem dar glória a Deus, nesse momento tinha um monte de gente falando glória a Deus. João 7, que abriu? João 7. Verso 2. O que está escrito no verso 2? Estava a próxima festa dos judeus de tabernáculos. Tabernáculos, era Sucot. Agora, leia com vagar o verso 37. 37? Sim. E no último dia da grande festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Baruch Hashem, Miguel. No último dia da festa, no grande dia da festa, é meia-noite, eis o noivo. Esse é o momento de eis o noivo. Chegou a hora do arrebatamento. É exatamente isso que ele falou aqui em João 7,37. Tanto que ele diz, é o último dia da festa, porque se não for agora, vai ter que passar mais um ano inteiro. E outra coisa, o reino milenar, que começa imediatamente após o arrebatamento, tem que ser o início de um novo ano de jubileu. Tem que haver uma contagem de 50 anos novamente. Não pode ser no meio, não pode ser o ano 31, 47, 15 do jubileu. Ele continua, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do meu ventre. O que ele está falando? Gente, eu quero vocês comigo, bebendo dessa água. Eu sou essa água. Mas vocês precisam, se vocês têm sede, venham a mim e bebam. Porque com o arrebatamento da igreja, Miguel, é o que vai acontecer, que os sedentos vão ter suas sedes saciadas. A grande verdade é essa. Então, se não for o último dia, se for o último dia, realmente, como você falou, é o último podcast, né? Se acontecer de não ser o jubileu, de nós não estarmos no ano do jubileu, vai ficar para um próximo ano. Mas Miguel, eu prometo a você que, se não for, nós estaremos aqui provavelmente sexta que vem, estudando a palavra, lendo a palavra, porque, gente, olha só, o Senhor jamais vai imputar a qualquer um de nós buscar tanto uma data. Não, eu não quero olhar para a data, eu quero olhar para a Bíblia, eu quero olhar para os eventos, eu não quero idolatrar data alguma. Por isso é que ele falou desse dia e hora, ninguém sabe, mas ele sabe que a igreja tem, vamos dizer assim, propensão a querer saber coisas do Senhor. Então, não tem nada demais, tanto que eu sempre falei sobre aquela questão de Elias, quando os profetas chegaram para Eliseu, né, e disseram para Eliseu, você sabe que o teu Senhor vai subir hoje.
não é? E Elias falou, e Eliseu falou, eu estou sabendo. Ou seja, Deus não tem nada escondido. A Bíblia diz em Amós 3,7 que ele não fará nada sem avisar primeiro aos seus servos, dos profetas. Então não tem nada demais em nós conversarmos e a revelação do Espírito Santo brotar em nós para a gente poder avisar as pessoas. A grande verdade é que todo esse atraso do dia 23 e 24, ele se encaixa perfeitamente com os contextos que eu li agora de Apocalipse 12, de Daniel 10 e de 2 Crônicas 7. E a Bíblia é isso, Miguel, é se encaixar. Se acontecer de não... Deus é soberano e a gente precisa se esconder na soberania dele. Eu não tenho medo de zombeteiros, eu não tenho medo de gozadores, eu não tenho medo de escarnecedores. Entende? Para mim, eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar buscando, como diz a palavra em 1 Tessalonicenses 5, 19, né? Que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou continuar buscando o Senhor, vou continuar adorando o Senhor, vou continuar santificando a minha vida. A minha busca do Senhor não depende se nós vamos ser arrebatados daqui a 5 dias ou não. Eu vou continuar buscando o Senhor. Agora, que é uma data, que é a principal data que toda a igreja espera já há milênios, não é? Isso a gente não pode negar. E as evidências que a gente tem não podem ser coincidências. A probabilidade de ser uma coincidência é muito pequena, Miguel. Eu estive vendo, é 1 para 30 mil a chance disso não acontecer. Sim, mas independente disso, o que eu queria mostrar também, os sinais do que está acontecendo agora. Acabou de ser assinado uma paz, né? Uma paz, vamos pôr entre aspas, porque a gente está aguardando, se Deus quiser, a volta desses reféns, né? Que estavam mantidos em cativeiros, 2 anos, né? Ficaram 2 anos em cativeiros e tem a promessa para soltar justamente no dia que você falou aí, que vai ser dia 20, no 23º dia. 23. Eu vou dizer uma coisa para você, Miguel. Eu tanto creio que, quando a palavra diz em 1 Tessalonicenses 5, no verso 3, quando estiverem dizendo paz e segurança, haverá repentina destruição. Isso tanto pode acontecer agora, como pode acontecer na véspera do anticristo botar as mangas dele de fora. Porque como os primeiros 3 anos e meio serão 3 anos e meio de falsa paz, muita gente, durante aquele período, também vai ficar falando de paz e segurança. Mas pode estar começando a falsa paz agora, né? Pode, por isso que eu estou falando, que eu tanto entendo como agora, como eu entendo também na metade dos 7 anos, entendeu? Porque ele está ali, todo mundo gostando, todo mundo olhando para ele como se fosse o solucionador dos problemas políticos e econômicos do mundo, e a partir do momento, como Jesus falou, quando virdes o abominável da desolação, aí a gente sabe como está lá em Mateus, de 24 em diante, o que vai acontecer. Então, eu não me surpreenderia agora, também não quero estar aqui para ver, e muito menos nós vamos querer estar aqui para ver daqui a 3 anos e meio se o arrebatamento chegar. A minha oração, Miguel, eu tenho família, eu já falei o que eu pude, eu tenho amigos, você tem amigos, nós somos judeus, a quantidade de judeus que não conhecem o Senhor é uma enormidade, é muito grande, e nós sabemos que você e eu somos 2 privilegiados. Se a quantidade de judeus no mundo já é tão pequena, a de judeus messiânicos, então, é mínima dos mínimos. Então, nós fomos escolhidos a dedo por sermos judeus, ou seja, assim como Deus separou 7 mil varões que não se dobraram a Baal, ele separou a pessoas como nós, judeus cristãos, judeus messiânicos, como é que se fala? Como aqui em Romanos 11:5, esqueci a expressão. Remanescente fiel. Remanescentes, exatamente, essa é a palavra. Nós somos remanescentes, por quê? Porque o que acontece no dia 23 de Tishrei? Acabou a graça. Acabou o período da graça, Miguel.
simplesmente o Espírito Santo terá terminado todo o ministério dele aqui no planeta. E nós vamos para casa, a nossa casa, como diz a palavra lá em Hebreus, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus, é ela que nós aguardamos. Percebe? E Jesus, Miguel, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu não consigo nem imaginar o sofrimento daqueles que vão ficar aqui deixados para trás. É muito forte, é muito doloroso, sabe? Né? E é isso que eu queria compartilhar hoje com os irmãos. Queria realmente que todos nós entendêssemos a profundidade que tem. Se você é um crente e está ouvindo essa mensagem, santifica-te cada vez mais, não é? Porque peça a Deus misericórdia, se arrependa de alguma coisa que você possa ter feito, entre em comunhão com aqueles que não te perdoaram, ou que você não tenha perdoado, mas fica zerado para você ouvir o som da trombeta de Deus. Não é? E Deus, em tudo, tanto nos salvos como nos que se perdem, ele faz a justiça dele. Bem. Tá bom, Rubens, obrigado, viu? E vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E crendo sempre no Senhor, né? Lógico. Sempre na justiça do Senhor. Se chegar na sexta-feira e não acontecer nada, você pode chegar para mim, pode rir de mim, não tem problema nenhum. Não tem problema com isso. Rir não, mas estaremos juntos aqui falando mais sobre as maravilhas que o Senhor tem feito, né? Tá bom. Maravilhas do Senhor. E um abraço a quem está ouvindo o canal Bereshit aí. E até semana que vem ou até alguma outra data aí. Deus te abençoe, Miguel. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.